Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, adolescentes. Então estamos aqui mais uma vez para uma lição, né, do nosso trimestre, nosso segundo trimestre de 2018, com a revista Família Cristã. Estamos na lição 5, falando sobre como é viver com o diferente, né? Como é viver com o diferente? Essa é uma pergunta, na verdade, né? Nosso texto está lá, bíblico, está lá em Gênesis 37, do 1 ao 26, né, falando sobre a vida de José, falando sobre a família de José, os seus irmãos, os conflitos que José enfrentou, né, as suas dificuldades, né, e se vocês quiserem, vocês podem ler o contexto todo, que é maravilhoso, tem coisas, é bom a gente conhecer, é bom a gente saber como que Deus é maravilhoso, como que Deus cuida de nós. E o nosso texto áureo está lá, diz assim: no que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas, que está lá em Romanos 12, né, versículo 18. E a gente falar de diferente, é falar da diversidade. A diversidade maravilhosa, né, que Deus nos concedeu. Se a gente for pensar, Ele que criou todas as coisas, Ele nos criou, Ele criou a fauna, Ele criou a flora, Ele criou, né, cada um de nós, né, cada animal, cada planta, né, é diferente, né, até a zebra, ela é diferente, né, uma da outra, né, ela é como uma digital, né, do nosso dedo, que é diferente, nos faz diferente. Não há uma digital igual a outra, não existe, não existe, tá? Uma digital igual a outra, ela é única, porque as pessoas são únicas, né? Você é único, você é especial, porque Deus te fez assim, né? Então vamos lá para a introdução. Quantas pessoas quantas pessoas fazem parte da sua família? Todas são iguais? Muito provável que a resposta seja não. Por isso, conviver com pessoas diferente de nós, nos implica viver em família. Nessa lição estudaremos a história de José e seus irmãos, em um contexto de conflito de pensamento, de geração, de sonhos a serem realizados. Neste contexto, veremos o quanto a família pode chegar em conflitos intermináveis. Que haja sabedoria em você, seja sábio, um instrumento de Deus para trazer a paz em meio às dificuldades de sua família. Então, que o Senhor nesta manhã abençoe cada um de vocês, dando para vocês sabedoria. Eu sei que há muitos conflitos em família, sim, entre os irmãos. Eu também já fui idade de adolescente, criança, havia muitos conflitos, mas eu aprendi que não há nenhum conflito que não resista ao perdão, que não resista ao amor, né? Todo conflito é combatido, né, com amor, com sabedoria, né, com perdão. Eu acho que o perdão ele é essencial, né, para que e o Espírito Santo do Senhor, esse trabalhar que a gente está falando todos os dias nas outras edições, o trabalhar do Espírito Santo, a nossa perfeição, né, não é, digamos assim, não é perfeição, o nosso aperfeiçoamento, né? Porque ao chegar à perfeição, eu falo a perfeição na visão assim, de buscar de Deus, né, o nosso aperfeiçoamento todos os dias, né, para que nós sejamos perfeito, não diante de nossos olhos, mas diante dos olhos do Senhor, fazendo coisas que agradam a Deus, né, que a perfeição ela só vai se concluir na eternidade, né, quando nós alcançarmos, que por nós mesmos nós não temos essa perfeição, mas eu acho que a persistência nos leva à perfeição, né? A persistência, o aperfeiçoamento de todos os dias. Nós precisamos desse aperfeiçoamento. Nós precisamos ver que nós temos que estar perfeito aos olhos do Senhor. Não aos olhos de ninguém, das outras pessoas, mas aos nossos olhos, não aos olhos do Senhor, quando nós praticamos a verdade, quando nós praticamos a vontade do Senhor, a obediência, igual nós falamos na outra lição do Senhor, né? Ao Senhor. E o primeiro tópico aqui diz assim: sou diferente. E daí? Você já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Cada uma tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente. Isso não é um privilégio, pois esse fenômeno acontece com todo mundo. A diversidade de cada humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher e desejamos ser o que desejamos ser na vida. Em Jesus fomos chamados para ter uma vida em abundância, vivendo em liberdade dele e com ele. Não há problema em ser diferente. E não há mesmo. Não há problema em ser diferente. Nós que, né, adoramos ao Senhor, que praticamos a nossa fé,
e obedecemos aos mandamentos do Senhor, somos diferentes, nós temos que ser diferentes. Mas esse diferente é que nos faz, é que nos leva, né, à vontade do Senhor. Muitas vezes o adolescente mesmo, ele vive num mundo, né, muito igual. Ele vive num mundo que ele tem que se comparar, no mundo que ele tem que ser igual igual meu colega, porque eu não vou entrar naquele grupo. Aquele grupo ali, todo mundo corta o cabelo e joga de lado. Então eu tenho que cortar meu cabelo e joga de lado. Aquele grupo ali é só de cabelo colorido. Eu tenho que pintar meu cabelo se eu quiser entrar naquele grupo. Aquele grupo ali só ouve BTS, são K-pop, são meninas que gostam do K-pop. Eu sou daqui, então eu tenho que ouvir K-pop pra me estar naquele grupo. Aquelas meninas ali muito enjoadas, muito metido a besta, porque anda daquele jeito, os meninos também. Eu sou assim porque eu tenho que... eu jogo basquete, eu sou do grupo do basquete. Eu jogo vôlei, eu sou do grupo do vôlei. Gente, e aí, qual é a diferença? Por que eu tenho que ser igual àquele grupo para mim estar nele? Por que eu tenho que ser igual a todas as meninas que estão naquele grupo? Se ela quer pintar o cabelo dela de vermelho, azul, amarelo, problemas, o meu é preto. Eu não quero pintar meu cabelo, eu também não sou obrigada a ter que pintar o meu cabelo só pra entrar naquele grupo. Não, eu posso simplesmente assumir, eu sou diferente, eu gosto do meu cabelo dessa cor, eu sou uma serva de Deus. Eu sim não quero namorar agora, eu não tenho idade pra isso, eu vou buscar de Deus, Deus vai preparar pra mim um varão, né? Isso não é hora pra mim estar buscando, eu vou procurar de Deus estudar, eu vou procurar do Senhor coisas novas, eu sou uma adoradora, eu vou buscar do Senhor adoração, vou buscar pra Ele adorar a Deus sobre todas as coisas, e Ele está cuidando da minha vida, né? Isso não é um momento pra mim, eu quero estudar, eu quero mais, eu quero buscar a Deus. Essa tem que ser uma vida diferente. Você é crente? Por que você anda assim? Por que você não ouve música do mundo? Tem gente que fala, por que você não ouve música diferente da gente? Não é porque eu não gosto, não é porque eu não posso. Não é porque eu não posso, mas é uma opção minha. Eu quero ser diferente. Não é que Deus me proíba, né? Mas por amor a Ele, eu obedeço. Por amor, por respeito a mim mesma, por respeito para que eu quero, porque eu preciso ser diferente do mundo, eu não tenho que ser igual a todo mundo, né? E esse diferente é bom. Há uma diversidade aí no mundo que falando assim, o diferente, a diversidade é bom, ser diferente é bom, essa diversidade que foi deturpada porque o pecado veio, né? Nós estamos que em Gênesis, né, que o homem, quando o homem pecou, né? Vocês lembram da primeira, acho que a segunda lição, a terceira lição que a gente fala, né? Quando o homem pecou, né? A criatura, né, de Deus foi corrompida. A gente estava falando sobre isso, acho que foi na terceira lição mesmo, como um HD, né? Ele é um programa e o pecado veio e corrompeu, né? O pecado veio e corrompeu essa diversidade. E o mundo vem falando que há uma diversidade aí no mundo que é boa, que é bom, que é maravilhoso. E não é. Essa diversidade não é boa. A diversidade do pecado, a diversidade que o mundo tem apresentado, não é uma diversidade boa. A diversidade boa é aquela que nós estamos falando aqui. De posicionamento, né, diante do Senhor, de pensamentos que agradam a Deus, de pensamentos corretos, de caráter, de adoração. Essa é a diversidade. Essa é a personalidade, o caráter cristão. Essa é a diversidade boa. É você ser diferente do grupo que você convive na sua escola, né? Você ser diferente porque você faz a diferença. E muitas vezes eu, por exemplo, fui uma pessoa que fui muito criticada. Sou muito criticada às vezes no meio, na faculdade, né? Quando eu estava fazendo meu curso de magistério, porque eu sempre quis ser diferente. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. Por exemplo, se a nota, e nota também, não é que isso seja o essencial, a nossa avaliação. Hoje, né, vocês sabem que eu sou professora e estou fazendo faculdade de pedagogia, mas eu vejo que há várias formas de avaliação. Mas eu sempre, assim, se a nota é 100, eu quero 100. Não porque eu quero para aparecer,
Não, é porque eu quero ser diferente mesmo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Se o trabalho... tem um trabalho que a gente tem, cada um grupo ou cada uma pessoa tem que fazer. Eu vou buscar, eu vou pesquisar, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer o meu melhor. Não para o outro, não para ser melhor que o outro, mas é para mim. Eu quero ser diferente mesmo. Eu quero fazer a diferença mesmo. Mas essa diferença também eu tenho que fazer na igreja, na minha família, né? Dentro da minha casa. Quando eu estou dando aula para vocês, eu e a Marilene, nós pensamos em fazer coisas diferentes, buscamos do Senhor fazer a diferença, porque eu necessito fazer a diferença na vida de vocês. Eu não estou aqui para estar dando aula para vocês falando só de coisinhas do dia a dia, coisas que vão acrescentar. Não, eu busco de Deus, entendeu? Para trazer coisas que realmente vocês consigam entender o que a palavra do Senhor tem para falar para vocês, né? E essa manhã não é diferente. Eu vim aqui busquei do Senhor e tenho buscado do Senhor para fazer que vocês também sejam um exemplo, né? Para que vocês também possam fazer a diferença na escola, no seu posicionamento, no seu pensamento, né? Na sua personalidade, né? E no seu caráter cristão, que vocês possam se posicionar, né? Diante do Senhor e diante das pessoas com pensamentos sábios. Não é pensamentos que desagradam, não é pensamento de julgamento, né? Não, é pensamento de servo de Deus, né? Que vocês consigam realmente aqui, sou diferente daí, consiga falar isso, eu sou diferente, sim, consiga assumir, eu sou um servo de Deus, eu sou um adorador, por isso que eu sou diferente. É uma escolha minha, eu quero ser diferente. Pra mim é bom ser diferente. Eu não tenho que andar com o mesmo tênis que meu colega só porque é isso que tá acontecendo no momento. Eu não tenho que ter um iPhone só porque todo mundo tem que ter iPhone. Não, eu posso ter um telefone que me satisfaça. Sabe por quê? Porque eu aprendi que todas essas coisas passarão. A única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. A única coisa que não vai passar é a vinda dele. E ele virá e não tardará. E eu preciso estar de acordo com aquilo que Deus quer. Eu preciso estar fazendo a diferença, levando a palavra. E às vezes você pensa assim, fazer a diferença, professora, eu preciso falar o tempo todo que eu sirvo a Deus, que eu não ouço música. Não, é com o seu testemunho, com o seu caráter cristão, com o seu posicionamento, com o seu falar, com o seu andar, né? Andar com sabedoria, com o seu falar com sabedoria, com suas atitudes com sabedoria, buscando sempre do Senhor. Se você não tem ainda condições de estar diante de resolver alguma coisa, busque de Deus. Leia a palavra. Tenho certeza que você vai conseguir. Busque do Espírito Santo que te unja, que ele vai te ungir, que ele vai te dar sabedoria, que ele vai te dar unção e graça, e você vai saber lidar com essa situação. E o segundo tópico tá aqui. A diferença como presente. É aquilo que eu estava falando, né? A gente vindo como José, né? Se vocês lerem a lição, vocês vão ver lá. José, ele era diferente dos seus irmãos, né? Ele começou, né, ele tinha uma vida, né? Ele era diferente, ele sonhava, ele tinha um sonho. Deus deu para José sonhos, né, futuros. Deus deu para José conhecimento, né? E ali ele era diferente. Ele era diferente dos seus irmãos. E isso foi criando, né, devido aos sonhos de José, foi criando nos seus irmãos ali muita inveja. Porque eu sinto também que o pai de José não teve sabedoria, né? Ele não teve sabedoria porque ele já colocava José como diferente. Mas eu fico assim pensando, Senhor, né? Que nós somos escolhidos e separados realmente para fazer diferença, né? Deus nos chama para fazer diferença. E não foi diferente com José, né? Deus o chamou para fazer diferença. E muitas vezes esse chamado, né, traz lutas e dificuldades. Então vamos ler aqui a introdução, que diz assim: a palavra de Deus nos mostra aspectos diversos de o Altíssimo criar o mundo. A sua natureza criada, a vegetação, os animais, tudo quanto a vida orgânica, para mostrar a beleza que enfeita o mundo em que vivemos. A mão de Deus atua nessa diversidade e beleza, na sua criação. Como ser humano, a coroa da criação seria diferente, né?
quando olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas e pensamento, diversos aspectos, personalidade, tanta subjetividade, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso, múltiplo, criador pela glória de Deus, né? Que está lá em Gênesis 1:27. E então, como saber se o modo como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Em primeiro lugar, devemos saber se temos seguido os passos de Jesus. Ele nos diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se fizermos o que ele pede. Que está lá em João, né? Se vocês quiserem ler, está lá em João 15, capítulo 15, do versículo 10 ao 12. Né? Então diz assim, que se nós só realmente nós, é aquilo que eu estava falando, como nós sabermos se estamos fazendo a diferença, se o diferente da nossa vida tem sido usado por Deus, né? Se essa diferença, nós fomos chamados realmente para fazer a diferença, será que nós estamos fazendo essa diferença? E a gente só pode saber disso se nós mesmos avaliarmos a nós mesmos. Igual eu falei pra vocês, eu não gosto de avaliar ao outro, eu não gosto de julgar o outro, eu julgo a mim mesmo, né? Quando José falava dele, né? Mas envolvia os irmãos, entendeu? Às vezes a gente tem muito isso de envolver o outro, julgar o outro, comparar nós com o outro, falar, meu irmão faz isso, eu não faço. Minha mãe não fala isso com meu irmão, mas fala comigo. Meu pai não cobra isso do meu irmão, mas cobra de mim. Então comece a examinar você mesmo. Não comece a olhar para o outro. Não comece a olhar o que o outro fala, o que o outro faz. Mas comece a examinar você mesmo. O que você tem feito para que você seja, né, moldado, para que você esteja de acordo com aquilo que o Senhor requer de nós. Se a diferença que você está fazendo, você tem feito, tem agido de maneira diferente de acordo com o que Deus quer ou de acordo com o que o mundo quer. Essa diferença que você tem feito a diferença na vida do outro? Você tem sido diferente para você mesmo? Você tem sentido que você tem mudado? Você tem sentido que você tem crescido, né? Na busca, né, da perfeição e desse aperfeiçoamento de Deus, né, que é o fruto do Espírito, que a gente está falando todos os dias, e eu vou continuar falando em todas as lições, eu vou continuar falando disso, que vocês precisam, nós precisamos, para viver com esse diferente, né, para nós viver com a diferença, para nós convivermos com os nossos irmãos, para nós compreendermos que nós precisamos fazer essa diferença no meio da nossa família, na nossa casa, na igreja, né? Que nós estamos convivendo com irmãos também, né? Nós precisamos desse fruto do Espírito. Nós precisamos desse aperfeiçoamento, né? Que o Espírito Santo nos dá. E para que esse aperfeiçoamento venha, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento para a nossa vida. Senão não tem como a gente conseguir conviver de maneira sábia, se nós não buscarmos o aperfeiçoamento do fruto do Espírito e do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu costumo falar que quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu busquei de Deus, que eu sempre falo com vocês, eu dou muito exemplo de mim mesma, porque o exemplo, ele ensina muito mais do que o blá 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 de todo dia, de falar. Então eu falo sempre de mim mesma, ou de algum testemunho, de alguém. A gente sempre busca para dar exemplo para vocês. Por exemplo, eu, baiana, sanguínea, um povo atrevido, imagina um povo atrevido. Era eu, baixinha, atrevida. E aí o Senhor me libertou. E eu falei, Jesus, e agora, Pai? Eu preciso mudar, eu preciso ser transformada, eu preciso ser moldada. Então eu busquei o quê? Fruto do Espírito, domínio próprio, temperança. Senhor, me dá, Pai, me dá o fruto do Espírito. Senhor, eu preciso do fruto do Espírito para minha vida. E hoje eu posso falar com vocês, a única coisa que eu coloquei, que tem da minha personalidade, que ficou mesmo, é de falar sempre a verdade. É de que o que eu tenho para falar, eu falo mesmo, né?
tem necessidade de falar, eu vou falar. Mas com sabedoria, com temperança, com domínio próprio. Entendeu? E se precisar calar, eu calo também. Antes não. Antes eu não calava. Hoje eu calo. Hoje eu descanso no Senhor. Hoje eu coloco pro Senhor. E isso é o fruto do Espírito. Eu ainda preciso, ainda necessito muito de outros, né? E por isso continuo buscando. Porque o meu aperfeiçoamento tem sido todos os dias. O meu aperfeiçoamento é todos os dias. Vocês precisam buscar também. E o último tópico, tá aqui, todos são diferentes. E agora? E agora? Dentro da sala aí, muitas vezes a gente observa isso. Todos os alunos, todos vocês, um por um, são diferentes uns dos outros. E aí? Camille, eu gosto da Gabi, porque a Gabi às vezes conversa comigo, mas a Gabi é muito calada. A Ana fica muito com a Júlia, porque mas eu acho assim, porque é a Júlia que conversa comigo. Não, nós temos que conversar com todos, nós temos que amar todos, né? O Wendel fica muito com o Miguel, porque os dois se entendem, às vezes não, nós somos diferentes mesmo, né? Todos são diferentes mesmo, né? Nós não temos que falar assim, eu não fico, fulano não gosta de mim muito, porque tem mania disso, fulano não gosta de mim, ele não conversa muito comigo, ele nem olha pra mim, não fala comigo, é porque às vezes você ainda não teve a oportunidade de conversar com aquela pessoa, você não teve a oportunidade de sentar com ela. E eu quero, assim que a gente voltar, eu quero fazer uma dinâmica relacionada a isso, relacionada a um conversar com o outro, um conhecer o outro, porque eu acho que todos precisam conhecer isso, saber disso. Todos somos diferentes, mas todos nós temos o nosso valor, todos nós temos a nossa capacidade, todos nós temos a nossa qualidade, né? Todos nós temos os nossos defeitos, entendeu? Mas que tudo isso é um presente de Deus. É isso que a gente está vendo aqui nessa manhã. Tudo isso, ser diferente é bom, sim, é muito bom ser diferente. Eu não gostaria de ser igual a ninguém, de jeito nenhum. Tem gente assim, que eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria de fulana. As irmãs do ciclo de oração não tem hora que eu mudo. Meu Deus, me dá sabedoria da irmã. Mas não é que eu seja igual, eu quero ter também. Então eu vou buscar, tá bom? É assim. Então vamos lá? Todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado? Sim, você tem razão. Mas, para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionamos com outras pessoas, seja com os nossos pais, com os irmãos, né? E com os nossos amigos. Muitas vezes, dentro da família, a diferença leva-nos às consequências trágicas, como foi o caso de José, né, gente? Como vocês vão ver lá, vocês vão ler e vocês vão ver. Como eu estava falando, José foi escolhido, né? E o Senhor deu para José ali sonhos do futuro, interpretação. Vocês vão ver que José teve esse dom, o Senhor deu para ele o dom de interpretação, o dom de sonho, de sonhar, né? E o José foi ali, contou para os seus irmãos. Os seus irmãos começaram a olhar José como um empecilho, né? Com muita inveja, né? E ali o que eles fizeram? Jogaram José lá, venderam José como escravo. Né? E voltaram para casa e falaram com seu pai que uma fera comeu José. Para quê? Porque eles queriam ficar livres de José. Porque José os incomodava, né? O José, eles criaram assim, como se José fosse... E realmente José era escolhido do Senhor. Mas José passou prova, José passou luta, passou muitas dificuldades. Mas eu quero que vocês leiam a história de José. Que no final, né, José enfrentou tudo com sabedoria do Senhor. José foi fiel aos mandamentos do Senhor. José perdoou seus irmãos. José, ele foi usado para salvar uma nação, a nação de Israel. Isso aqui é tremendo na nossa vida. Nós temos que ser diferentes, porque a gente não sabe o que Deus requer de cada um de nós. Que essa manhã vocês sejam abençoados, que vocês possam se posicionar diante das coisas do mundo que vem para vocês na escola, que o pensamento de vocês seja voltado para o Espírito Santo do Senhor, seja voltado para a palavra do Senhor, seja voltado para viver a palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja
sempre no pensamento de vocês. Se eu não tô conseguindo aqui, se isso tá me incomodando, se tem algum problema na minha casa, se meu irmão tá difícil conviver na minha família, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ajuda. Espírito Santo do Senhor está sempre à tua disposição para te ajudar. O Senhor está sempre à sua disposição para te ajudar. E outra coisa, o perdão, perdoar é essencial, porque José perdoou seus irmãos. Quando seus irmãos vieram ali para o Egito para comprar comida, né? José que reconheceu todos os seus irmãos que o venderam como escravo, e José passou muita coisa difícil, né? Até chegar ao governador do Egito. Ele passou muita luta, mas ele foi fiel, ele foi honesto, ele teve caráter cristão. E é isso que nós precisamos, ter caráter. Saber verdadeiramente o que queremos para a nossa vida, saber verdadeiramente o que esperamos, o que o Senhor espera de nós e o que esperamos, né? Que as pessoas nos vejam. O que você quer? Como que você quer que os outros te vejam? Né? Como que você quer que o Senhor, como que você acha que o Senhor te vê? Como que você se vê, né? Eu sou a única. Eu quero ser única. Então você, adolescente, também precisa ser único. Mas você não precisa pintar seu cabelo de vermelho. Você não precisa pintar seu cabelo de azul, amarelo para ser único. Você não precisa usar o tênis, não, para ser único daquele grupo, não. Você é único para Deus. Você é único no mundo. Deus te fez belo. Deus te fez uma criatura maravilhosa. Um ser humano constituído de sabedoria, de personalidade única, né, de atitude. E para que isso tudo seja de acordo com... Você tem tudo isso, mas que seja sábio. Busque de Deus para agir com sabedoria. Então pare de olhar para o teu colega, pare de olhar para sua colega e falar: ah, eu não gosto de fulano, ah, eu só vou andar com fulana, porque eu gosto dela, porque ela é assim, porque ela é assado, porque ela me fala comigo. Não, vai lá e fala com ela também. Vai lá e fala com alguém, conversa com alguém, se desprenda, né? Saia da sua zona de conforto, né? Comece a fazer amizades, comece a conviver com o outro, comece também a respeitar o outro que é diferente. Não é só aquele que você convive porque te agrada, porque o Senhor fala que nós temos que amar não só os nossos amigos, mas principalmente os nossos inimigos, é a palavra do Senhor. Então é muito bom eu conviver com alguém que simplesmente só faz tudo que eu gosto, faz tudo que eu quero. Fulana faz as coisas que eu faço, então eu gosto de conviver com ela. Mas e a outra? Ela é tua irmã. Ela talvez não vai fazer as coisas que te agradam. E não é necessário, você tem que fazer as coisas que agradam a ela, né? Mas nós temos que aprender a amar o outro, a respeitar o outro que é diferente, né? Isso dentro da sala de aula tem muito, vocês adolescentes têm muito isso. E eu queria que vocês parassem para pensar sobre isso, né? Buscassem do Senhor, examinasse o seu coração, né? Se tem alguém que você ama, se tem alguém que você quer conviver, se tem alguém que você quer falar, se você quer conhecer, né? Que se tem alguma coisa também que tenha preso no seu coração, que tenha te bloqueado, que seja repreendido em nome de Jesus, né? Que aqui neste momento, nessa manhã, o Senhor esteja cada dia mais trabalhando no seu ser, que você continue observando os mandamentos do Senhor, que você busque do Senhor, que precisa perdoar, perdoe, se você pedir perdão, peça, né? Mas que a convivência no nosso meio seja cada dia mais agradável. Que isso que nós, eu, a Marilene e vocês tenham momentos agradáveis. E eu creio que Deus tem preparado para nós momentos agradáveis, momento de adoração a Deus, momento de crescimento, momento de que a palavra seja impregnada em nosso ser, que nós possamos cada dia mais, né, ter o fruto do Espírito na nossa vida, para que nós agirmos com sabedoria dentro da nossa casa, perdoarmos os nossos pais, perdoarmos os nossos irmãos, dentro da igreja, né? Podemos amar cada dia mais o nosso irmão, mesmo aquele irmão que é caladinho, mesmo aquele irmão que não fala nada, como a Gabriele, por exemplo. Tem dia que ela tá falante, né? Mas tem dia que ela fica no cantinho dela. E tem tantos outros também. Aí Nassaro Uriel, tem dia que ele fala muito, tem dia que ele tá quietinho, né? Tem dia que eu também, tem dia que eu fico caladinha. É cada um, gente. É cada um, né? Cada um. Aprenda a amar, aprenda a respeitar, aprenda a ver que o diferente é bom. Você ser diferente é bom.
Se posicionar diferente é bom, é maravilhoso, porque foi assim que Deus nos fez, para nós sermos diferentes, que nós somos beleza construída por Deus. É isso que eu quero deixar para vocês, tá bom? E a conclusão diz assim: Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus, agir conforme a sua vontade e trazer harmonia e comunhão aonde nossos pés tocarem. Então, que o Senhor os abençoe, nos dê uma semana abençoada, debaixo da graça dEle, que a cada dia Ele nos continue a oportunidade de estarmos juntos, né? Que a cada dia Ele possa nos abençoar, né? E ser trabalhado cada dia mais a sua presença em nossa vida. Eu te agradeço a cada um de vocês pela vida, agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço por essa oportunidade e desde já agradeço ao Senhor por nos estar nos dando essa oportunidade de falarmos, né? De compartilharmos a palavra do Senhor. Amém.